Bem-vinda e bem-vindo a mais um Avante Mobilização, um giro sobre educação e cidadania na palavra de especialistas, Avante e convidados. Hoje, a nossa temática é Paternidade e Pandemia, uma séria brincadeira. Para isso, convidamos 2 especialistas na área, Marcos Coelho, pai de Guilherme, 8 anos e gerente financeiro da Avante, e Zé Diego, pai de Thier, 2 anos e educador brincante de um de nossos projetos. Senta que a conversa foi boa. Mas antes de mergulhar nas peculiaridades paternas desse momento, para aqueles que exercem seu direito e seu dever de paternidade, vamos procurar saber o significado de ser pai para cada um deles. Zé, a palavra está com você. Olha, já começa com uma pergunta bem complexo. Porque, pra ser bem sincero, eu acho que ainda tô aprendendo. Eu acho que tem uma coisa que é básica, que ser pai é aprender que tem agora uma prioridade que tá à frente da minha prioridade individual. Eu acho que todas as prioridades que eu tinha agora, todas passaram para um grau abaixo, porque ele se tornou a prioridade. Então, eu acho que tenho aprendido isso nesses últimos 2 anos, assim, como é ter alguém, de fato, que é mais prioritário do que a mim mesmo, né? E isso é engraçado porque é bem contraditório com tudo que a gente vive, né? Enquanto cultura, enquanto experiência individualista, assim, né? Que a nossa sociedade tem, assim, de pensar sempre em primeiro lugar na gente, no que a gente quer. E isso meio que muda, né? Troca de papel quando essa figurinha aparece. E se torna muito fácil se dedicar 100% para essa figurinha, ou isso tá colocado como obrigatoriedade. Apesar de que pro pai isso nem tanto isso aparece, né? Que o que a gente vê essa questão desses pais tão ausentes, que é um questionamento que eu não canso de me fazer, eu sempre falava muito com minha esposa, como é que o cara abre mão de viver essa experiência, essa mágica de ver essa criancinha aqui crescer e ter essas transformações. Isso sempre foi uma coisa que me pegou, assim, quando eu fui vendo ele crescer, o desenvolvimento, assim, tipo, como é que o cara abre mão disso? Mas, enfim, aí já é outra conversa. Essa dedicação 100%, eu comecei a colocar um pouco assim, como é que eu consigo estar 100% para ele, mas eu preciso também ter um pouco para mim para conseguir estar com ele o 100% com qualidade. Para Marcos, a paternidade é grandiosa, na medida que a sua presença é ativa e acolhedora nos dias, a cada momento. Bom, ser pai para mim é você cuidar, você dar amor, dar carinho, você orientar, você ser um exemplo para o seu filho. Ser pai, para mim, é estar presente em todos os momentos na vida de meu filho. O maior desafio para mim, ser pai, é porque justamente por eu ter que dar esse exemplo, eu tenho que saber lidar com as situações do dia a dia, né? Eu tenho que saber responder algo coerente para ele, eu tenho que saber ensinar ele o que é certo, o que é errado. Eu tenho que ser um exemplo para ele em todos os sentidos. É o que eu procuro passar para ele. Procuro passar que eu vou estar presente, que quando ele quiser conversar vai ter um amigo do lado, que eu vou estar apoiando ele, dar amor, dar carinho. Todo esse processo de paternidade, né, que eu acredito que seja eficiente. Né? Na verdade, eu acho que o grande aprendizado que não tem lugar nenhum, assim, é aprender a lidar com o improviso. Assim, apesar de eu trabalhar com isso, com o improviso, é um outro tipo de improviso. Ele exige ações que sejam de fato atuais. Quando eu digo atuais, assim, ele quer uma resposta que seja de fato de agora. Então, eu acho que esse está sendo um grande aprendizado para mim, conseguir de fato me manter presente o tempo inteiro. Inteiro é difícil, mas uma boa parte do tempo. E eu acho que na pandemia isso tá super exacerbado. Eu acho que isso tá sendo um grande desafio, assim, porque como a gente tá mais tempo junto, mais do que antes da pandemia, porque ficando em home office, todo mundo ficando em home office, né? Acho que essa experiência não aconteceu hora nenhuma, nem quando minha esposa tava de licença maternidade, porque eu tava indo pra rua, assim, apesar de ficar bastante tempo. E aí ele exige bastante essa coisa de estar presente e estar improvisando e estar criando, porque ele não para de criar, né? E tá sendo super difícil. Acho que esse tá sendo o grande aprendizado, assim, e não tá escrito em lugar nenhum, essa coisa essa disponibilidade. É uma coisa muito conhecida, que a criança quer atividade, que a criança ela quer atenção. Apesar de conhecida, apesar de eu saber sobre isso, é diferente quando isso é exigido na prática, porque deixa de ser um conhecimento e passa a ser uma experiência. E aí a experiência ela é muito mais complexa do que o conhecimento.
pelo menos na minha percepção. E aí o que acontece é que, por mais que eu já soubesse essa questão da atenção, da criatividade da criança e tal, nesse momento, até de trabalhar com crianças, só que é diferente na relação íntima e nessa relação com a criança tão pequena, né? Porque também a minha experiência já foi com crianças um pouco maiores, ele tão pequenininho é outro tipo de linguagem de acessar. E eu me sinto muito em aprendizado ainda, não me sinto ainda completamente dominando a história. Eu me sinto muito mais confortável, que já conheço um pouco mais, já tenho uma conexão com ele, que é diferente do comecinho, mas ainda, pra mim, ainda é muito aprendizado, até porque eu sou muito experiencial, assim, muito da experiência, então às vezes eu nem sistematizei direito, principalmente nesse período agora, que tá sendo tudo mais intenso. Nesse período eu tenho aprendido que eu consigo dar mais atenção ao meu filho, eu consigo fazer coisas que antes eu não tinha tempo ou até mesmo não me identificava muito em fazer, a exemplo de brincar com ele com videogame, a exemplo de assistir um desenho, apesar de sempre ser um pai presente, mas a gente precisa ter momentos de virar criança junto com eles, de brincar de bola, de brincar de videogame, de assistir uma pegadinha, que ele adora assistir pegadinha. Tô podendo também ensinar ele, né, fazer parte da vida dele de ensinamento nessa parte escolar, porque ficava muito mais com minha esposa, essa parte de fazer exercício com ele. Eu tô dividindo isso com ela para fazer esses exercícios. Dessa forma eu tô conseguindo aproveitar mais esses momentos com ele. Eu tenho aprendido que a gente precisa usar essas brincadeiras para ensinar e aprender ao mesmo tempo, porque eu vejo que ele tinha algumas dificuldades na parte de matemática, por exemplo, na parte de escola, e eu consigo, brincando com ele, passar isso para ele melhor, né, de uma forma mais leve, por exemplo, do que a minha esposa, por exemplo, né? Eu acho, pelo menos pra mim, Zé Diego, que o mais desafiador é justamente conseguir corresponder ao que eu entendo enquanto as necessidades dele. Nesse momento, a necessidade dele tá sendo muito grande de atenção da gente, de brincar com ele, de estar com ele, só que enquanto adulto eu tenho outras responsabilidades pra realizar também. E como é que consegue fazer isso? Eu acho que esse refinamento entre conseguir dar atenção pra ele e fazer as outras coisas, esse equilíbrio, essa troca, essa organização, né, feita exclusivamente pela gente, porque diferente de como tava fora da pandemia, tinha um horário que eu iria para o trabalho e que eu estaria lá, né? Aqui, não. O trabalho tá aqui e ele também tá aqui. Como é que consegue gerir isso? E como é que consegue gerir as frustrações? Como é que consegue gerir as minhas frustrações também, do que a gente não consegue fazer, ou do que consegue fazer, ou do meu cansaço e do cansaço dele também. Assim, pra mim isso tá sendo um grande desafio, e principalmente porque é um desafio, como eu falei, mais experiencial, assim. Tem várias coisas que eu já imaginava, que eu já entendia, que eu tinha algum domínio, e que quando as coisas estavam organizadas no tempo, né, e no espaço, tipo, o trabalho não era em casa, então tinha uma organização de tempo e espaço que me tirava daqui, e esse ano ele tava entrando na escolinha nesse primeiro momento, e aí tinha uma organização de tempo e espaço que ela tava colocada para além simplesmente da gente deliberar aqui em casa, né? Então eu acho que isso ainda pra mim tá sendo, apesar dos 5 meses quase que a gente tá vivenciando aí, continua sendo um processo de reinvenção, porque ele também tá em grande transformação, né? É um período de grande transformação dele. A pandemia, ela me proporciona um momento de reflexão em relação a essa junção, né, de pai e filho. Hoje eu consigo estar muito mais perto dele, estar muito mais brincando com ele nesse período do que antes. Então, eu não quero chegar amanhã ou depois e ficar arrependido por ter deixado de fazer isso ou aquilo com meu filho. Posso ser mais presente, né? E não só nas brincadeiras, como no aprendizado mesmo do dia a dia. Acho que o que melhorou foi a nossa relação, né? Ele consegue me enxergar hoje também como uma pessoa que não é só pra estar ali pra poder, não seria nem isso, assim, de brigar. Teve um certo momento que quando ele fazia algo de errado, a mãe falava, a vovó assim, vou falar com seu pai. Ele criou, de certa forma, um bloqueio comigo, achando que qualquer coisa que ele fizesse de errado, eu já iria
brigar com ele, eu já iria passar essa imagem pra ele. Esse tempo serviu pra que ele visse e enxergasse que não é assim. A figura do pai é uma figura de um amigo pra ele, de uma pessoa que pode estar brincando com ele e que tem a hora de brincar, que tem a hora de falar sério. Aqui em casa a gente tem uma divisão, a gente fez uma tabela de horários pra tentar minimamente cumprir com todas as obrigações que a gente tem. Tanto as obrigações domésticas, com as obrigações de trabalho, cada um com seu trabalho, e do estar com ele. Então a gente tem um esquema de plantões, né? Vamos supor, eu tenho um paciente hoje à noite e a gente tá fazendo isso. Isso não necessariamente quer dizer que isso fica imóvel. A gente não estabelece isso e pronto, vai ser desse jeito. Mas é uma orientação. Então, normalmente, como minha esposa, ela tá também fazendo mestrado, tem vários projetos de extensão, que ela é professora, e várias outras atividades, ela tem uma carga horária mais preenchida do que a minha, em momentos, né? E aí, normalmente, eu fico mais com ele, em relação a tempo. Essa tá sendo a tentativa. Mas, na verdade, eu acho que o ponto é que, assim, a gente fez uma organização pra pandemia, e isso é novo, funciona, mas isso também exige muito mais da gente e sobra muito menos espaço para individualidade. E aí, nesse ponto, a gente vai se organizando para conseguir também respirar para dar conta. Eu acho que talvez seja esse o ponto, né? Diferente dos outros momentos, que a gente tinha alguns momentos de respiração mais ordenados no tempo, no espaço, tipo, ele vai pra escola, ou a gente vai trabalhar, alguma coisa, outra coisa do tipo. Aqui é tudo misturado. Eu acho que isso talvez é o que tá gerando até essa confusão pra eu te explicar. Por mais que a gente tente gerar organização aqui, essa organização ela não consegue seguir de maneira estruturada. Ela é uma instrução mais fluida. Por mais que a gente faça toda a divisão, ainda tem uma maior atividade dela, mas dentro de uma coisa que a gente não tem muito controle, que é o desejo dele. No demais, no resto, a gente tem uma organização que funciona bem, que é bem tranquila, como eu tava falando antes, né, em relação à divisão. Então, ela trabalhava um turno, eu trabalhava o outro, e cada turno um tava com ele sozinho. E isso foi uma escolha que a gente pensou junto, decidiu junto, de como é que te organizava o trabalho, aceitava emprego, outro emprego não aceitava, como era pra poder fazer isso, né, pra que os dois pudessem dar sequência na sua carreira e ao mesmo tempo conseguisse dar conta de cuidar dele, e a gente vive dessa maneira. Então, eu particularmente, assim, no meu ciclo mais próximo, claro, é um ciclo bem mais próximo, não é um número total, tenho percebido isso um pouco melhor. Mas também conheço várias pessoas que recaem muito sobre a mulher e que, tipo, é natural, entre aspas. Mas eu digo que eu experimento internamente em alguns momentos e consigo perceber isso, consigo lidar com isso de uma forma assim, em alguns momentos que esse lugar chega pra mim, tipo, é mais confortável pra mim ficar aqui me fazendo de morto, deixa lá que ela vai se virar, e eu consigo perceber isso não passa mudo, e eu consigo em alguns momentos mudar essa não me entregar, digamos assim, a essa estratégia, né? Só que isso é porque eu tenho buscado estar em atenção para isso. E a gente conversa muito sobre isso. Eu diria que o Marcos, agora após pandemia, tem aprendido mais a lidar com as situações do dia a dia, né? Do dia a dia, assim, com o filho, né? Com o aprendizado, né? A gente vive em uma rotina que a gente sai para trabalhar de manhã, o filho tá dormindo, volta e fica pouco tempo ainda com o filho porque já é a noite, daqui a pouco tá na hora de dormir. Muitas vezes a gente acaba eu acabava me pegando no celular por tempo a mais, e é um momento que a gente poderia estar mais juntos ao invés de estar no celular, ou até brincando junto com o celular. Então, assim, seria aproveitar o tempo para continuar dando essa atenção que hoje eu tô conseguindo dar, quando eu passo o dia todo em casa com ele. Aqui em casa, quem cozinha sou eu. Minha esposa não cozinha nada. Falei algumas coisas, tipo pipoca, algumas coisas bem específicas. Algumas comidas específicas e tal. Mas, de uma maneira geral, o cotidiano, quem faz toda a alimentação sou eu. E meu filho, ele já há algum tempo, ele tem um kit de panelinhas, de colherzinhas e tal, pratinhos. E aí ontem ele até reativou essa brincadeira, que tinha um tempo que ele não brincava com isso. E eu acho que aí tá um exemplo claro de como a brincadeira pode ocupar um papel importante na construção da personalidade dele, né?
na forma como ele compreende e percebe o mundo. Aqui isso é muito natural. Eu estar na cozinha, ele poder brincar de cozinha, ou qualquer coisa do tipo. Isso eu acho que vai trazendo, através da brincadeira, vai incorporando para ele experiências que talvez vão criando referências de como ele pode estar e como ele pode ser no mundo. Eu acho que na brincadeira isso vai começando a se incorporar, porque assim, a brincadeira ela traz, apesar de, num senso comum, às vezes não cansar isso, ela traz muita, entre aspas, seriedade naquilo que tá acontecendo para quem tá dentro da brincadeira. Então, aquilo é muito verdade. Não é nem seriedade, é verdade. Tem muita verdade acontecendo ali. Então, na hora que a gente tá brincando e tá ofertando uma verdade que, às vezes, é fora de um padrão hegemônico, aquilo pode se tornar uma referência de que pode ser verdade. Então, na hora que a gente brinca de uma série de coisas, na hora que a gente troca afetos de várias maneiras, e na hora que a gente experimenta afetos de várias maneiras através da brincadeira, a gente tá permitindo que várias verdades possam se constituir, inclusive verdades que não necessariamente são tão lineares. Então, eu acho que apesar de ele tão pequenininho, eu acho que tem várias referenciazinhas que estão sendo experimentadas para ele nessas verdades que são construídas naquela brincadeira, que depois, claro, se desfazem, se tornam outras verdades, que fazem com que ele possa construir um referencial e um cabedal de experiências do que ele pode fazer, de como ele pode ser, de que maneira é bacana estar, de que maneira é bacana se tratar, não se tratar, de que maneira ele pode pensar ou pode criar e recriar coisas, como, por exemplo, ele adora brincar com os bloquinhos de madeira e aí quando os bloquinhos desmontam, ele fica muito chateado, e a gente fala, vamos de novo e tal, e ele remonta aquilo. Tem um cara de coisa sendo experienciado e criando referência ali pra ele, né? Tipo, quando ele desmontou, mas eu posso montar de novo e fazer outra forma, e como é que é experimentar fazer outras formas, e não ficar fazendo só a mesma forma. Eu acho que tem muita coisa que é possível ser experimentado na brincadeira, que gera referências de verdade, né? Não é uma fantasia solta no vento. Eu acredito que faz muita falta criança estar na escola por diversos motivos, né? Pelo contato com os colegas, pelas brincadeiras, a forma de aprender é uma forma mais saudável, uma forma mais correta, vamos dizer assim. Eu acredito que a escola faz muita falta nesse sentido, e a gente, como pai, a gente tem que buscar ideias e buscar conhecimentos para poder, nesse momento de pandemia, estar ajudando ele, porque, de certa forma, a gente acaba fazendo o papel do professor dentro de casa. Por mais que a gente tente fazer isso, nunca vai ser suficiente, nunca vai ser tão satisfatório para eles a partir do momento que ele está com uma pessoa capacitada, né? E a gente sabe muito bem que a interação com a sala, com os colegas, no ambiente escolar, faz toda a diferença para uma criança. No início desse ano, a gente matriculou ele na escola, que durou muito pouco por conta da pandemia, né? Quando a pandemia chegou, foi quando ele estava acabando a fase de adaptação, que eu ia com ele todos os dias pra escola. Tava começar a conseguir sair, deixar ele só com a turminha. Curto período, a gente viu vários avanços, muitos avanços nele, nessa interação com as outras crianças. Ele mudou bastante o padrão dele de alimentação. O fato de ele almoçar com as outras crianças tava estimulando ele a comer mais dentro dos horários. Tava começando um aprendizado ao dividir e compartilhar brinquedos, porque como a gente mora numa casa, ele não tem muito contato com outras crianças. Então essa experiência de dividir brinquedos com outras crianças, dividir coisas com outras crianças, ainda era algo muito desconhecido pra ele. Ele melhorou a comunicação dele, a fala. Ele sempre foi muito falador, mas a gente sentiu um salto na qualidade da comunicação dele nesse período. Enfim, esse foi alguma das coisas que teve bem impacto. Eu particularmente não me sinto seguro em mandar meu filho pra escola caso retorne, porque a gente fica com receio de como é que está sendo o isolamento, como é que está sendo o cuidado com as outras crianças, né, os outros coleguinhas. A gente não sabe exatamente como é que é essa relação, mas eu acho que a gente só vai poder ter uma ideia de se manda ir para a escola, né? A partir do momento que a gente vê os protocolos, né? Vê como é que vai ser feito. Ainda não é seguro para mim como pai, por enquanto, por não ter ainda uma vacina, mandar meu filho para a escola. Saúde, eu acho que é o que a gente precisa comemorar, né? A gente está num momento que a gente está revendo conceitos, a gente está revendo opiniões, a gente está revendo tanta coisa nas nossas vidas, que o que a gente precisa ter nesse Dia dos Pais é saúde, tá bem consigo mesmo, tá bem com a família, né? Várias mudanças que acontecem em cada um desses passos que eu dei, assim. Eu acho que eu virei um tipo de adulto quando eu me lancei para fora da casa dos meus pais, etc. Virei outro tipo de adulto quando eu me casei e assumi um compromisso
penso mais a longo prazo e de estar com uma pessoa e compartilhar a vida com essa pessoa. E acho que virei um outro adulto quando agora tenho uma outra pessoinha com quem eu vou compartilhar minha vida também e que vai compartilhar comigo, mas que é de um papel bem diferente, que eu acho que traz um senso, né, de responsabilidade diferente dos anteriores. Acho que foi um degrau, sabe? Pra mim, pelo menos. Eu acho que nesse momento o que eu tenho a comemorar é, assim, esse lugar que eu tô continuamente alcançando e construindo, porque eu acho que essa talvez seja uma grande diferença, no meu ponto de vista, do se construir pai, do se construir mãe, é essa experiência, né? Do meu ponto de vista. Assim, a mãe, ela tem uma, digamos assim, entre aspas, uma experiência que já vai germinando dentro dela, sensações, mudanças, que já vão preparando esse terreno pra quando aquela figurinha nasce, e mesmo assim é super louco. No nosso caso, dos pais, pelo menos o meu caso foi assim, não posso falar de todo mundo, mas o meu caso foi assim, por mais que eu tivesse completamente conectado com a gestação, indo pra todas as consultas, e conversando, e debatendo, e construindo com ela, imaginando, quando ele veio pra minha mão, foi muito diferente do que eu achei que seria. Achei que seria uma grande explosão, e que agora sim e tal. E não foi assim. Foi muito mais sutil e foi muito mais estranho. Então, a minha sensação, a minha experiência é que comecei a construir a partir da hora que ele saiu mesmo. Antes, por mais que eu estivesse me esforçando, a minha conexão com ele ainda era muito mais... tinha muito pouco corpo, diferente da mulher que tá no corpo, literalmente. Então, eu acho que esse Dia dos Pais, pelo menos pra mim, é um marco, assim, do que é que eu construí de até 2 anos pra cá, né? Principalmente porque o Dia dos Pais é bem próximo do aniversário dele. Então, a cada Dia dos Pais, acho que talvez seja uma reflexão, assim, o que é que eu construí, o que é que eu me construí enquanto pai nesse último ano. Acho que é quase que um ponto de reflexão, e tipo assim, como é que foi até agora e como é que vai ser daqui pra frente. Agora, refletir. Caso você queira contribuir com o nosso podcast e com a construção desse e de outros diálogos, envie sua sugestão para o e-mail comunicacão@avante.org.br. Siga nosso Instagram, @avante.osc, e nossa página no Face, avante.org. E venha dar esse giro com a gente. Até breve.